No segundo vídeo da série ESP Relé, eu vou te apresentar a versão 1.0 do nosso dispositivo. Olá Maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Nesse segundo vídeo da nossa série ESP Relé, como prometido, nós vamos te apresentar a versão 1.0 do nosso dispositivo. Então, like no vídeo, assine o canal se ainda não for inscrito, marque o sininho para receber as próximas atualizações. Esse é o vídeo da nossa versão 1.0 do ESP Relé. Ficou bastante longo, eu acho que ele editado vai ficar próximo de 1 hora. Deixa a sua opinião se você tem alguma restrição quanto a esses vídeos longos. Para mim é muito tranquilo gerar esses vídeos, fazer esses vídeos longos, fazer essas aulas longas, porque para mim é uma satisfação poder colocar todo esse conteúdo para você. Então se isso para você é um problema, esses vídeos longos, deixe os seus comentários, a gente pode passar a fracionar. Muito obrigado e boa aula! E se você tem amigos que curtem esse tipo de projeto de IoT, de internet das coisas, divulgue, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vamos incrementar aí o número de assinantes do canal. Conto com a tua colaboração. Então, nesse vídeo a gente vai apresentar a versão 1.0 do nosso projeto. Aí você vai poder dizer que não é apenas mais um projeto de relé controlado pela web. Por quê? Nós temos toda essa lista de funcionalidades que a gente está incorporando no nosso dispositivo. Quais são elas? O acesso Wi-Fi via Access Point ou instanciando a própria rede no modo Soft AP, com um portal cativo, facilitando a conexão aí ao dispositivo. A gente vai instanciar também o servidor web no dispositivo, no ESP8266. Vamos utilizar o nome amigável para poder localizar o dispositivo facilmente na nossa rede através do Multicast DNS. Na interface web que vai estar instanciada no ESP, a gente vai ter então a parte de autenticação, o acesso ao monitoramento e acionamento do relé, parametrização do dispositivo, a gravação dos templates direto na Flash, na SPI FFS, a SPI Flash File System, sem necessidade de usar um SD card para armazenar esses templates, a parametrização gravada na própria EEPROM do dispositivo e log via monitor serial. Então, se você ainda não assistiu a playlist de requisitos com os 12 vídeos, tá o card aqui, pare de assistir esse vídeo e assista a playlist, porque eu vou considerar nessa aula e nas seguintes que você assistiu aquelas 12 aulas anteriores e está sabendo então todos os pré-requisitos que a gente vai apresentar aqui. Então assista lá a playlist. Quero deixar também o link para a lista exclusiva da Robocore com todos os itens para você montar o projeto. Então Robocore colaborando com a gente aí, criou uma lista com todos os itens. Confere lá, porque agora, nesse período, a gente tem o aniversário de 10 anos da Robocore e tem itens com desconto. Então, confira lá a lista. Link na descrição do vídeo. Vamos seguir, então, com a análise dos templates de HTML que a gente vai utilizar no nosso projeto e depois a análise do sketch, do fonte que nós vamos utilizar no ESP8266. Primeira coisa, para a gente utilizar o Multicast, a gente vai ter que instalar uma ferramenta que vai permitir ao Windows utilizar isso. O Windows 10 às vezes apresenta essa funcionalidade ou não, que é o MDNS, o Multicast. Para evitar problemas, eu vou te deixar um link na descrição do vídeo para baixar o Bonjour da Apple, que é uma ferramenta que vai implementar, entre outras funcionalidades, o Multicast. Então, link na descrição do vídeo. Você vai acessar aqui na página de downloads aí da Apple e vai selecionar aqui, ó, já no Bonjour para Windows, o Bonjour Print Services for Windows. Clica nele aqui e você vai fazer o download então
dessa ferramenta, tá? Basta fazer o download, instalar, né? Download, instala, ela vai instalar um serviço de impressoras, mas que você não vai utilizar. Na verdade, o que a gente vai utilizar é o serviço MDS, que o Bonjour da Apple instala. Então, faça o download e configure aí no seu computador. Bacana? Vamos ver agora a parte dos templates HTML que a gente vai criar para utilizar na nossa interface. Nossa interface ela vai ter basicamente aí 5 funcionalidades. Uma home, né, uma página inicial com os dados básicos do dispositivo. Uma página que vai nos listar os arquivos, para você ver como fazer a listagem dos arquivos gravados num diretório na SPI FFS. Uma página para configuração. Uma página para fazer reboot, para reiniciar o dispositivo. E a própria página de controle e monitoramento do relé. Então, vamos ver os fontes aqui. Primeira coisa, eu vou deixar no link também alguns tutoriais ali de CSS, de Cascade Style Sheet, né? Folhas de estilo do HTML para você conhecer. Você vai ver aqui que a parte do HTML é um HTML bem básico que a gente vai utilizar, HTML5, né? Com algumas características aí de CSS, só para ficar mais bonitinha a interface, tá? Mas eu também não sou lá nenhum grande web designer, então não vamos analisar essa parte aí, por favor. Página Home, tá? O que eu estou colocando aqui de boas práticas, né? Estou colocando o charset, que vai identificar então qual é o tipo de página de código, de caracteres que eu estou utilizando. Essa é uma boa prática do HTML, coloque sempre. O Viewport, para que isso? Para compatibilizar com dispositivos de telas menores, basicamente tablets e smartphones, tá? São duas práticas aí que você pode se habituar a colocar. Coloquei nosso título aqui, ESP Relé, e aqui a gente tem toda a parte do CSS, que eu não vou entrar muito no mérito, tá? Porque basicamente é o que? É formatação do estilo para a nossa página, não impacta em nada na parte funcional do dispositivo. Bacana? Então, qual é o objetivo dessa página? Ela vai nos mostrar dados iniciais, né? Dados genéricos do nosso dispositivo. Então eu tenho aqui uma homezinha, né? Links, eu vou ter aqui então os links para home, para a página de controle do relé, para a visualização de arquivos, a página de configuração e eu reiniciar. Tá bom? Então você avalia aí, estude o HTML, tiver alguma dúvida deixe nos comentários, é um HTML bastante simples, tá? O que eu quero mostrar para você na verdade aqui, interessante é o seguinte, como eu vou transformar essa página estática que está gravada lá na SPI FFS em dados dinâmicos. É um truquezinho bem simples. Como é que vai funcionar? Esse arquivo vai estar gravado no Flash. O ESP vai ler esse arquivo, vai gravar numa string e aí usando o método replace da classe string, ele vai substituir algumas palavras-chave por dados dinâmicos. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou arbitrar aqui, olha só, nessa linha aqui ó, de referência. Eu estou arbitrando que eu vou identificar essas tagzinhas dinâmicas com cerquilha, tá? Então, esse meu campo aqui, ó, reference, entre cerquilhas, vai ser um dos campos que eu vou fazer a pesquisa e vou fazer um replace no ESP. Outra que eu tenho aqui, ó, número serial, mesma coisa, eu vou pesquisar por esse serial entre cerquilhas e vou fazer um replace com os dados do ESP. Software, mesma coisa, vou fazer um replace. A gente vai ver depois isso direitinho no código, tá bom? Então, e eu sigo aqui ó, com outros dados, versão do software, build do software, versão dos arquivos, build dos arquivos, são informações aí que na prática são mais complementares, mas só para você ver como obter e para ter uma ideia de que informação você consegue colocar. A grande sacada aqui é você entender como é que eu estou substituindo nesse template estático os dados que vão ser gerados depois dinamicamente na interface. Tá bom? Ó, endereço IP do cliente, endereço IP do dispositivo, o User Agent, né, que é o nome do navegador que a gente está utilizando. Tá bom? Então essa é a nossa páginazinha de home. Bacana? Outra, o File List. Também você pode ver aqui, ó, se você for comparar depois, o cabeçalho é praticamente igual, tá?
Então você olhando aqui, não poderia ter usado um include para fazer o include do CSS? Sim, só que lembra o seguinte, cada requisição que eu estou fazendo para o ESP é uma chamada no meu código que eu tenho que interpretar. Então se eu quisesse fazer uma chamada para fazer especificamente o acesso ao CSS, eu tinha que implementar mais uma chamada no meu fonte. Eu não quis fazer isso, eu optei por repetir, né, o CSS em cada página. Opção minha. Se você quiser colocar isso fora, tranquilo, até é uma sugestão para você. O que vai acontecer? O teu HTML vai ficar um pouco menor, só que você vai ter duas chamadas no teu ESP. Minha sugestão, para não forçar o processador, deixa ele em um arquivo só. Como os arquivos são pequenos, na minha opinião, compensa. Tá bom? Bom, aqui, cabeçalho, né? Mesma coisa, o menuzinho. E aqui, olha só, eu tenho só uma tabelinha, tá? Onde eu tenho aqui minhas duas marcações também, ó. Files, né? Onde eu vou substituir pela minha lista criada dinamicamente no software e fazendo replace no template antes de exibir a página para o navegador. E eu tenho outra marcação aqui também, ó, que é o que eu chamei de FS Space, que eu vou exibir informação sobre o espaço disponível na Flash File System. Legal. Config eu vou falar depois. Reboot é bem simplinho também. Na verdade, só o que ela faz aqui é o seguinte, olha só. Ele vai exibir uma mensagem, tá? E aqui tem uns detalhezinhos que eu quero te mostrar sobre acesso a objetos do documento HTML. Observa que eu criei um span aqui e dei um ID chamado seg de segundos. Por quê? Olha só. No meu body eu vou fazer uma função onload. O que acontece? Depois que o HTML for carregado, ele executa essa função JavaScript. Chamei de update. O que essa minha função faz? Aqui está ela. Eu vou iniciar uma variável então com o valor 20, tá? E essa função update, o que ela vai fazer? Ela vai decrementar esse meu valor. E olha só, document get element by ID. O que é isso? Eu vou buscar a referência no meu HTML do objeto HTML com a referência seg, que no caso é esse nosso span aqui. O que ele vai fazer? Olha só, inner HTML. É um atributo que vai me dizer que eu vou modificar o conteúdo em HTML dessa tag. Qual é o conteúdo no caso aqui? Ó, 20. Eu vou atribuir o quê? Vou atribuir o número i, que é o nosso contador. Então, na prática, o que vai acontecer? Eu vou dinamicamente mudar esse número, fazer um contador regressivo para demonstrar que eu estou esperando alguns segundos para meu ESP reiniciar. Olha que legal. O que ele faz então aqui? Decrementa, né? Aqui a notação é a mesma do C, né? Até porque JavaScript vem do C, né? Então, o i decremento, chamo a referência ao elemento aqui, ó, segue, e atribuo o valor de i. Se o i for 0, olha, a mesma notação do C. O que ele vai fazer? Window location, ele vai redirecionar a localização, né, da página para a raiz. No caso, eu vou reiniciar, né? Vou jogar o meu navegador para home de novo do ESP. Caso contrário, ele faz um Windows Set Timeout. O que é isso? Set Timeout, ele vai aguardar um certo tempo e vai executar a função que você está definindo aqui. Então, que tempo é esse? 1000 milissegundos, 1 segundo, tá? E vai executar o update. Então, isso aqui é um loop que ele vai fazer o quê? Vai exibir, atualizar aqui o número dos segundos e enquanto não for 0 o nosso contador, ele vai chamar a função de novo a cada 1 segundo. Então, na prática, o que vai acontecer? O nosso contadorzinho vai decrementar 20, 19, 18 a cada 1 segundo. Tá? Quando chegar a 0, ele redireciona para a home. Isso é para quê? Para dar tempo para o nosso ESP reiniciar e daí ele voltar à página. Legal? Muito bom. Config. Esse config vale a pena você dar uma olhada no detalhe, tanto no HTML quanto depois na interpretação no fonte do ESP. Porque essa página faz nada mais, nada menos do que permitir a gravação ou envio de dados de um formulário HTML para o nosso ESP, que vai gravar os parâmetros. Então, olha que interessante. Primeira coisa, aí se você não conhece muito essa parte aqui de HTML, né? Vou deixar também aí as referências da W3 School,
né, que é o consórcio do www, que vai ter todos esses tutoriais. Eu vou deixar ali um tutorial sobre o HTML, sobre CSS e também sobre HTTP Request, que eu vou te mostrar depois o que é isso. Vamos lá então. Então criei um formuláriozinho. O action é o que? É qual a URL que o meu formulário vai submeter os dados. Eu vou chamar então de config save, tá? Gravar configuração, né? Então tem um campo input, que é um campo de texto, né? Onde eu vou inicializar, olha que interessante, com aquele mesmo padrão que a gente colocou, tá? Eu vou substituir no meu fonte esse referência entre cerquilhas por um dado para inicializar o campo. Autenticação, eu estou usando um campo checkbox. Olha que legal. Eu vou chamar ele de Out. Isso aqui é uma opção que eu vou dizer que se eu quero solicitar autenticação sempre, em qualquer requisição. Porque como nós vamos ter autenticação na interface, eu posso marcar, então, olha que legal, uma opção para dizer que se eu posso operar o relé sem me autenticar, né, e aí tendo que me autenticar somente no reset e no config, ou eu preciso me atualizar sempre. É questão de segurança para a tua interface. Legal? Outro checkbox, que eu vou aqui também dizer se o modo soft AP vai estar sempre ativo, porque na minha interface eu posso configurar para que o soft AP esteja ativo somente se ele não encontra um access point, ou eu posso deixar ele sempre ativo, tá? Então outra parametrização legal também. O checkbox, sabe que é o checkbox, aquele item que fica marcado, né? No HTML, para me marcar, eu vou usar a tag checked dentro do comando input, tá? Da tag input. Então esse out aqui, olha que interessante, eu vou substituir pelo que? E o app também, pela palavra checked. Se eu quiser que ele inicialize marcado, ou por um espaço vazio, né? Se eu não quiser que seja marcado, tá bom? Então, gerando dinamicamente o nosso HTML. SSID, o que é? Eu vou gravar aqui o nome da rede, né? Eu vou inicializar também aqui, ó, cerquilha SSID. Tem um campo password, onde eu vou gravar a senha da minha rede. E aqui, por uma questão de segurança, eu optei por nunca inicializar o campo, tá? Então o campo senha nunca virá inicializado, porque senão, imagina, se eu inicializo esse campo, apesar do campo senha ser mascarado, se eu inicializar ele e pedir para ver o código fonte no navegador, a senha ia ficar visível, então segurança furada, né? Não vou fazer isso. No final aqui eu tenho o tipo input, o tipo submit, né? Para gravar. Esse é o botão de submeter o formulário. Legal? Formulário para gravar dados. Muito bacana. Vamos ver depois como é que funciona. Faltou o relay. Então, vou pular o cabeçalho, que é tudo igual, né? Opa, já tem mais coisa aqui. Legal. O que é isso? Vamos ver. Então aqui, olha só. Inicializo também referência, né? Aí aqui, olha só. Eu tenho um span chamado relé e ele vai inicializar com ND, nada disponível, né? Só para uma marcação aqui. E tenho dois botõezinhos aqui, ó, BTN on, BTN off, que faz o que? Você já deve ter sacado, né? Liga e desliga o nosso relé. Vamos por partes. Esse button, o que ele faz o button? Olha só, onClick. OnClick é um evento de JavaScript que vai chamar uma função quando for clicado. Eu vou chamar então o que? A função setRelay, passando 1 quando eu quero ligar e 0 quando eu quero desligar. Cadê essa função? Tá aqui ela, ó. Função setRelay. O que ele faz? Ele vai fazer um método aqui, open, tá? Uma variável que eu defini lá em cima, ó. Rec7, que é do tipo new HTML request. Calma, vamos ver isso. O que ele vai fazer quando eu fizer esse método? Ele vai acessar pelo método get, né, a URL relay7, tá? Passando aqui, ó, como parâmetro, né, na query, depois da interrogação vem os parâmetros que a gente chama de query, um campo chamado set, uma variável, né, com o valor recebido aqui na função, que no caso vai ser 0 ou 1. Já pegou? Esse enderecinho vai fazer o que? Vai fazer com que o relé seja ativado ou desativado. Mas como? Como é que funciona isso? Funciona assim. Uma HTTP request, o que ela faz? Tá? Quando você chama ela,
ela tem um status aqui que ela vai efetuar a requisição ao navegador. E ela tem um evento que é o onReady State Change, ou seja, na mudança desse estado dessa requisição, tá? Eu vou poder atribuir uma função para fazer coisas. Que coisas são essas? Então aqui, essa lógica aqui, eu vou sugerir que você leia o tutorial do HTTP Request, tá? Para entender bem. Mas basicamente o que ele faz? Essa estrutura de ifs aqui é meio que obrigatória para você pegar os status, tá? Então, primeira coisa, if this ready state igual a 4. Um ready state 4 numa requisição HTTP Request quer dizer que ela está concluída, ou seja, terminei a requisição, tá bom? Ele tem vários status durante o processamento, então o que nos interessa é começar no status 4. De novo, leia a documentação que eu vou deixar ali da W3 School, que tem bem detalhado como é que funciona, tá bom? Depois eu vou testar aqui, ó, se eu tive um status 200, status 200 é o que? Sucesso, né? E o meu response text, ou seja, a resposta que eu recebi do navegador não for nula. Beleza, então a minha requisição terminou com status 4, eu tive sucesso, né? Status 200 e recebi um conteúdo. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o meu if aqui, ó. Se a minha resposta, meu response text for 1, ou seja, se lá eu submeti ao servidor, ele me retornou 1, opa, o que quer dizer? Quer dizer que ele ligou o meu relé. Então, olha só, eu vou pegar aquele meu div, né, relé, que está aqui, que eu tinha inicializado com nada, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui, ó, o inner text, opa, não era inner HTML? Detalhe, inner HTML é para que eu possa atribuir um código HTML dentro de uma tag. Inner text, ele vai atribuir só texto. Isso é para simplificar, tá, o conteúdo quando você quiser atribuir. Eu vou atribuir então o texto ligado, tá, porque ele está ligado. E olha que legal, vou redefinir o estilo daquela div. Então eu vou acessar o elemento relé, style, background, ou seja, estou acessando a propriedade de cor de fundo, né, de background do elemento. E vou colocar aqui, ó, RGB 170.23683. É uma cor em RGB que vai ficar verde, né? RGB. Então o meu B aqui, ó, o meu green, né? É 236, é uma cor verde, indicando que ela está acionado. Legal? Mesma coisa, olha só, se ela não for 1, ela será 0, tá? Ou seja, eu vou entrar no else aqui, o que ele vai fazer? Mesma coisa, só que ele vai colocar então como desligado e vai colocar uma corzinha vermelha indicando que está desligado. Legal? E ainda tem um else aqui, ó, caso eu tenha, né, a minha conclusão, mas eu não tiver 200 ou não tiver um conteúdo, ele vai me botar um alert aqui. Falha define o status do relé. Isso aqui vai ficar rodando indefinidamente para que eu possa monitorar esse relé. Bacana? Olha só. Então, quando eu carrego a primeira vez, olha o que ele faz, ele chama relay status. Olha só, esse cara aqui, ele vai ficar chamando então uma outra página que é relay status, também chamando aqui no método get, né, executando a cada 2 segundos aqui, ó, tá? E o que esse cara agora faz? Esse cara aqui, ele faz basicamente o que o outro método vai fazer, só que a diferença é que, olha só, eu tenho os dois aqui, ó, o status, né, e o set. O que o set faz? Observa que, na verdade, o que eles fazem aqui em termos de marcação é a mesma coisa. A diferença é que um vem do método que definiu o status, né, que é o relay set, onde eu estou definindo se eu quero ligar ou desligar, passando 0 e 1, e o request status, ele simplesmente vai lá e busca o estado. Qual é a diferença disso? Primeiro, porque eu quis demonstrar para você como fazer os dois métodos, né? Um que só fornece a informação e o outro que recebe a informação e define, tá? Aí pra gente ver o que? Imagina que eu tô com uma interface aqui acessando lá no meu dispositivo, meu celular, por exemplo, liguei o relé, pá.
Só que alguém também quer controlar esse relé. Está com a página aberta lá para controlar. Com essa forma você vai ver que a página que estiver aberta, mesmo num outro navegador, vai se atualizar com o status do relé. Isso é muito bacana, porque eu tenho essa função aqui, o Rec Status, executando a cada 2 segundos. Ó. Relay Status a cada 2000 milissegundos, ou seja, eu vou ter sempre o status atualizado, mesmo que em algum momento outro navegador instancie e controle o navegador, então controle o relé. Então, muito bacana. Então, assim, aqui a gente viu detalhadamente todos os 5 templates de HTML que a gente vai utilizar. Para fazer a carga, veja lá o vídeo, né, sobre Flash File System, a SPI FFS, como fazer a carga dos templates, né, dos arquivos, através da IDE do Arduino, tá bom? Então por isso eu não vou explicar nesse vídeo como fazer isso. Bacana? Ok, então esses foram os códigos HTML que vão estar, obviamente, para download lá na descrição do vídeo. Seguindo então agora com os fontes para os sketches. Eu vou acelerar um pouco aqui a explicação dos sketches, porque o vídeo vai ficar muito longo, então vamos combinar o seguinte. Estude os fontes, estude os sketches, coloque durante a semana as suas dúvidas nos comentários. Eu vou fazer um compilado dessas dúvidas e a gente apresenta no próximo vídeo. Bacana? Então, se você ficar com alguma dúvida, procure estudar, procure entender o sketch, e se não conseguir, coloque a sua dúvida e a gente responde na próxima aula. Bacana, vamos lá então. Eu dividi o fonte em 3 arquivos, um fonte principal e 2 bibliotecas. Lembra do playlist lá? Bibliotecas em C++. Primeiro arquivo então, um arquivo de definições. Aqui eu estou utilizando então um arquivo H, né, um header, certo? Observa que todos são arquivos H, eu estou usando só bibliotecas do estilo do C. Eu não estou utilizando C++, até para você ver como é útil a biblioteca C. Não preciso obrigatoriamente trabalhar com biblioteca do formato C++ se não for necessário. Legal? Vamos lá então. Bibliotecas, eu tenho aqui a inclusão das bibliotecas, né? Então a biblioteca Wi-Fi, que é o básico do SP, né? A Web Server, para poder instanciar o servidor web, a HTTP Client, para poder acessar aí, requisições HTTP, o MDNS, que é o que vai nos permitir lá o serviço Bonjour, né? O Multicast DNS, localizar o nosso dispositivo. DNS Server, por conta do Captive Portal. A FS, o File System, né? A EEPROM para a gente gravar. Então tudo isso, playlist dos pré-requisitos. Legal? Definição é de uma série de constantes, tá? Tudo isso a gente viu no vídeo sobre bibliotecas. Legal? Estou definindo então aqui, ó, um device name chamado ISP Relé, o build, username e password para a interface web. Definindo aqui, ó, porta do servidor web, porta do servidor DNS, uns headers que eu vou usar aqui do nosso servidor web, diretórios constantes aqui, ó, da estrutura da nossa EEPROM, legal? Vídeo de gravação na EEPROM. Defino o nosso pino, né, do relé, que no caso do ESP8266 vai ser o pino 3. Definir aqui alguns constantes de erro. Isso aqui é legal porque depois, se você quiser sinalizar um erro, pode criar códigos pré-definidos, tá? Está em inglês, gente? Sim, a gente já coloquei minha opinião sobre isso. Os fontes são escritos em inglês, o C é em inglês. Habitue-se a utilizar termos em inglês na informática, na programação, porque toda a documentação que você vai encontrar vai ser em inglês, datasheets de componentes vão ser em inglês, como eu falei, os fontes são em inglês, então habitue-se, tá? Infelizmente no Brasil a gente não tem o hábito do inglês, mas eu insisto, assim, é uma língua internacional, então habitue-se a utilizar o inglês. Na área de tecnologia, na área de informática, na área de eletrônica, o inglês é necessário. Bacana? Vamos lá então.
Definir aqui as minhas entidades, né? Estou criando então uma entidade para o Web Server, o DNS Server e o cliente HTTP. Estou definindo minhas variáveis aqui, criando então uma variável para guardar o status do Wi-Fi, um boolean para definir quando eu estou com o software AP ativo e duas variáveis de controle. E acabou o nosso arquivo definições, bem curtinho. Agora eu vou para o nosso arquivo de bibliotecas. Aqui a gente vai ter várias funções bem interessantes. Função hold, assim, gente, todo esse código, tá? Ele é de minha autoria, eventualmente pode, claro, né, tá baseado em algum exemplo que a gente encontrou na internet, mas assim, estou disponibilizando esse código para vocês. Utilize, né? Claro, na boa fé de, se for reaproveitar, indique a origem, né? Indique o meu nome, indique a referência ao canal, tá bom? Tudo isso é resultado de estudo, né? De muito tempo de estudo, gente, muito tempo debruçado em cima de fonte, estudando, quebrando a cabeça, que a gente está repassando para vocês. Porque, como a gente falou várias vezes, o objetivo do canal é esse: disseminar conhecimento. A gente então fique à vontade para utilizar todas essas fontes, tá? O hold nada mais é do que um delay que a gente chama de non-blocking. O que é isso? É para evitar que ocorram resets por travamento do hardware. Então, eu estou utilizando uma funçãozinha aqui, yield, que se você for ver até lá no Arduino ela existe. Nada mais é do que tipo um idle, quer dizer, permite que o processador execute outras tarefas enquanto ele está nessa pausa, tá bom? Diferente do delay, que pode gerar travamento e reset, principalmente do ESP266. Ok. Uma funçãozinha de error message, que nada mais vai fazer do que exibir aqui a mensagem de erro, né? Dar um hold aqui de 10 milissegundos, 10 segundos, e fazer um restart do SP. O log, que nessa versão 1.0 ele é meramente um log na serial, tá bom? Nada demais. Aqui eu tenho aí as funções de leitura da configuração lá da EEPROM, tá? Não vou entrar em muito detalhe também, porque está explicado no detalhe na aula sobre EEPROM. Então eu tenho aqui algumas parametrizações, né? O password needed, que eu vou indicar se eu vou exigir senha sempre em toda a interface web. O software AP on, que eu vou identificar se eu vou manter o software AP ligado mesmo quando o dispositivo está conectado a um access point. O references, que é uma string que eu criei lá na configuração para você poder nomear, né, dar uma referência para o teu dispositivo. O Wi-Fi SSID Wi-Fi Password vai trazer para mim o nome da rede e a senha. Config string, aqui nada mais é do que só eu estou gerando uma stringzinha com os parâmetros, é mais para efeito de log, tá? Então eu chamo ali os parâmetros da config, só para poder utilizar. Esse SP build aqui é o seguinte, você vai observar depois que tem um arquivinho lá na pasta data, né? Data dos templates, chamada SPI SPF build txt, e esse arquivinho nada mais é do que uma data em formato americano e um número serial. Isso é um padrão que eu criei para definir, por exemplo, você ter um histórico de versão da SPI. É interessante para poder nomear, por exemplo, quando você for carregar o seu SPI FFS, os seus templates, né? Tem um arquivinho de referência de data e versão, tá? Então essa funçãozinha aqui, o que ela faz? Simplesmente ela lê o arquivo e guarda numa variável local do software, tá? Então, legal. XSTR é uma função bacana porque ela vai mostrar valores em hexadecimal, tá? Também você pode utilizar aí para várias coisas. Device ID é uma função que eu criei para trazer esse Device ID do dispositivo. Ele vai trazer aquela variável Device Name que a gente definiu lá, que é ESP relé, mais, né, o Chip ID do ESP em hexa. Então eu estou criando uma identidade única para o meu dispositivo, tá? É bem útil aí quando a gente está trabalhando com o ESP8266. IP string nada mais é do que exibir em formato string as variáveis do tipo IP, né, do ESP. E aqui uma string para mim retornar em português, né, o texto do status da conexão Wi-Fi. Você vai ver depois no fonte que eu fico monitorando e qualquer mudança de status ele gera log. Isso é legal para acompanhar o status da conexão.
Aqui, check web out. Isso aqui é interessante. Essa é a função que a gente vai utilizar para fazer autenticação. Olha que legal. Como é que funciona? Eu estou usando o método authenticate, né? Opa, a função, né? A free function, né? da classe server para fazer uma autenticação. Como é que funciona? Eu vou atribuir aqui para ele então um nome de usuário e senha, que no caso a gente definiu lá na def, né? No arquivo def. Vou pedir para ele autenticar. Como funciona isso? Quando ele for tentar autenticar e não receber esses dados, o que ele vai retornar? Olha só, vai retornar para o navegador um código 401. Se você procurar a documentação sobre, vai verificar que um código 401 é um código que pede autenticação. E o navegador recebendo esse código, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar para o usuário um usuário e senha. Olha que legal. O próprio navegador faz isso por retornar esse 401. Tá? E aí nós vamos pedir aqui, ó, dentro do contexto, ó, do ESP Relé Web Interface, isso vai aparecer no navegador para você, pedindo autenticação. Muito interessante. No final aqui um sort array, que é uma funçãozinha, até se você quiser estudar, bem simples, para fazer um sort de uma string, de um array de strings, né? Ordenar em ordem alfabética. Tá? Space String também, eu estou montando uma stringzinha aqui com os dados para você saber a quantidade de espaço lá da SP Flash File System. Bom, então são as funçõezinhas aí, elas são genéricas, né? Não necessariamente são específicas para o ESP Relé. E agora vamos para o fonte do nosso ESP Relé propriamente. Esse aqui vale a pena dar uma boa estudada, que está bem legal. Fiz os includes, certo? Dos nossos dois arquivos. Estou usando uma funçãozinha aqui, ó, para trazer, né, o que a gente já viu lá no vídeo sobre compilação, diretiva de pré-processamento, o file, né, trazendo o nome do arquivo. Aí você, por que eu não botei isso lá no lib? Porque se eu colocasse isso lá no lib, o file ia trazer o arquivo lib, o v1lib, e não o v1, o relé v1.ino. Legal? Então por isso que eu coloquei aqui. Aqui, gente, eu tenho todas as funções que vão manipular as requisições. Então como é que eu defino isso? Eu vou definir funções que o Sketch vai chamar para atender as requisições web do meu navegador. Então eu tenho lá uma chamada home, o que ele vai fazer? Olha que interessante. Eu vou testar aqui essa minha configuração, olha só, pw needed. O que vai acontecer? Se eu tenho um not nesse flag, né, na minha configuração, ele não vai pedir autenticação, porque eu estou fazendo um OR, né? Então, se um not desse flag for verdadeiro, ele não vai autenticar. Legal? Ele vai entrar direto. O que ele vai fazer então? Olha só. Lembra do template? Home, que tinha as marcas lá? Olha só. Ele leu o arquivo, né? Para abrir o arquivo lá no SPFFS, leu para essa string S, né? O file read string, leu para a memória na variável S. Aqui eu faço uma série de replaces, olha que interessante. Lembra aquelas marcas que a gente fez no código? Então olha só, vou fazer um replace do reference, do serial, do software, entendeu? Que bacana, como é simples. Eu tenho uma marcação lá no fonte, né? Lá no HTML, ele vai fazer o replace com os dados aqui dinamicamente que eu quero mandar. Olha que legal. E aqui, server send. Aqui eu vou mandar efetivamente de volta para o meu navegador. Então olha como é bem alto nível esses métodos de gerenciamento de servidor web do ESP8266. Server send, eu estou mandando um código 200, que é sucesso. Estou dizendo aqui que o conteúdo, né, o IME, né, o MIME type do conteúdo é um text HTML, vai interpretar então como HTML, e o conteúdo que é o S, a minha variável S. Legal? Aqui no meu log, né, vou gerar um logzinho lá na serial, e eu tenho um else aqui, ó, caso esse file aqui, ou seja, a abertura do arquivo lá na SPI, na File Flash System de falha, ele vai me retornar então assim, aí sim um código 500, né? Código 500, o que é? O navegador vai saber que foi um erro interno do servidor, tá? Erro 500. Conteúdo como texto plano e uma mensagenzinha lá, erro servidor, erro 500. Legal? Os demais são parecidos, tá? Aqui o relay, olha só. O que esse cara faz também? Ele vai, mesma coisa, ó, só que ele vai mandar para o navegador o arquivo relay.html.
string.html. Faço a leitura, abro, fecho, joguei lá na string S, fiz o replace daquele campo reference, né, que é o nome que eu estou atribuindo, tá, e mando para o servidor, mesma coisa, ó. Eu mando um código 200 com conteúdo HTML, legal. O relay status, o que o relay status faz? Esse cara aqui, o que ele faz? Ele vai mandar o estado do relé. Lembram que ele fala daquele HTTP request? Esse cara ele manda simplesmente um 0 ou 1. A partir do que? A partir dessa leitura do pino relay pin que a gente definiu lá no nosso def. Ele fala o digital read, que vai retornar então um high e low, que na verdade é um 0 e 1, né? E esse conteúdo é o que ele vai mandar aqui, ó, como um texto plano para o nosso navegador, tá bom? Esse aqui é um pouco diferente, olha só, aqui é o relay set, esse é o que vai receber o parâmetro. Como é que a gente lê o parâmetro? Olha só, server.arg, argumento, né? E o set, ou seja, lá depois daquela interrogação, né, que a gente chama de query da nossa requisição, eu tenho lá o set igual 0, 1. Então eu vou pegar esse dado com esse formato aqui, ó, server.arg, o nome set, né? Vou atribuir 0 e 1. Aí eu faço if. Se for 1, eu faço um digital write high, ligo um relé. Caso contrário, se ele for 0, eu faço um low. Se não for nenhum nem outro, não faz nada. Para simplificar o código, tá, pessoal? Então, se veio um 0, vai ligar, se veio um 1, vai ligar, veio o 0, desliga e não faz mais nada. Mais simples. Mando o retorno aqui, olha só, e ele mesmo já manda um retorno, ou seja, quando eu faço a requisição, lembram que ele processa e define lá o botão, se está verde ou vermelho, ligado ou desligado, tá? Então, isso ele vai retornar aqui. File list, isso aqui é bem legal. File list, eu vou fazer uma leitura dos arquivos que estão no diretório, olha que interessante. Eu faço então aqui a leitura do arquivo file list, né? Aqui eu monto, olha só, uma string abrindo o diretório e lendo o nome e o tamanho de cada arquivo. Que diretório? Do Flash File System, tá? Faço um sort da minha leitura ali, né? E aí faço a mesma coisa, faço o meu replace do files e do fs space lá no template. Bacana? Nada demais. Mando o meu 200, mando o meu log, fechou. Aqui o config é bem interessante, olha o que o config faz. Eu leio aqui os dados, né? E lembra lá no nosso formulário que eu tinha os campos, olha só o que ele faz. Eu faço também a mesma coisa, eu faço replace, só que olha que interessante aqui o alt e o ap. Lembram que eu disse que para fazer um checkbox, ficar marcado ou não, eu tenho que inicializar com checked. E o que ele faz aqui, ó? Se eu tenho o pw needed marcado, né? Lembram daqui da anotação do if como reduzido, né? Então, o meu teste, interrogação, se for verdadeiro, 2 pontos, se falso. Então, se eu tiver marcado, ele vai retornar com checked, que lá no meu HTML ele vai fazer com que fique inicializado o checkbox. Dou um send aqui, ok. Aqui o nosso save, esse cara é muito interessante. Aqui é como eu vou processar os dados que eu recebi lá do formulário. Olha que interessante. Ele vai receber como argumentos também, tá? Ele não diferencia se o argumento veio pela query ou por um formulário. Para ele é tudo argumento do servidor. Então eu vou testar se eu tenho 3 ou 5, porque eu tenho 3 campos texto, nome da rede, senha e o descritivo, e 2 campos checkbox. Uma característica do HTML é que quando ele posta esse formulário e os checkbox não estão marcados, esses campos não são enviados, tá? Então por isso eu posso mandar ou 3, só os 3 campos texto, ou 5 se eu marcar os 2. Então se for entre 3, 4 ou 5 campos que ele recebeu, ele vai aceitar. Aí olha só, eu gravo na SPWrite, gravo lá na minha estrutura da EPROM, server arg out to int, ele vai transformar então esse texto recebido para 0 ou para 1, legal, e vai gravar. Aqui também o outro parâmetro do AP, né? Aqui eu faço então a leitura agora dos parâmetros string, que isso está lá na aula sobre EPROM, não vou detalhar, legal? E olha só como é que ele retorna, ó. Ele monta um HTML bem simplesinho aqui, ó, só com um alerta em JavaScript, configuração salva, legal? Assim também como se tiver algum problema,
no recebimento, ele vai mandar aqui, ó, erro de parâmetros, e salvou. Legal, simples, né? Handle reboot. O reboot, o que ele faz? Olha só como ele... Aqui já eu coloquei de propósito para você ver como é outra forma. Se eu não tenho nada para alterar no meu HTML, eu posso simplesmente fazer o que? Abrir o arquivo e fazer um stream file, server stream file. Ele vai mandar o arquivo direto, sem mexer em nada, se eu não quiser fazer nada no meu arquivo. Tá? Ele vai ler direto e vai mandar para o navegador, tá? Já no formato text HTML. Legal? Fechou. Setup. Abro o serial, dou um tempo aqui só para instanciar direitinho aqui a serial. Defino nossos pinos, né? Como output, jogo ele para low para ficar desligado. Aqui vou inicializar a SPI, vou inicializar a EEPROM, né? Vou chamar aquela funçãozinha para inicializar o file, a versão do FS, que a gente está gravando uma variável de memória. Faço esses logs todos aqui. Agora aqui, olha só. Inicio aqui o Wi-Fi. Vou iniciar ele com o meu device ID, que é o nome que eu já dei, né? Vou fazer um auto-connect ou reconnect. Eu vou dizer então que ele não vai conectar automaticamente, mas vai reconectar caso caia. Legal? Entro no modo aqui, olha só. Se eu tenho o soft AP sempre ligado, eu já entro no modo Wi-Fi AP Station, tá? Que são os dois modos ativos. Senão eu vou só no modo Station. Faço um Wi-Fi begin com a senha e com a rede e a senha que eu defini no config. Legal? Faço um logzinho aqui, tento fazer a minha conexão, legal. Se eu tiver sucesso na conexão, coloco o log ali, conectado. Aí eu verifico o soft AP. Quando é que eu vou acionar o soft AP? Quando eu tenho o flag de soft AP on, né, sempre ligado, ou o meu Wi-Fi status está ainda desconectado, ou seja, ele não conectou no access point. Vou colocar o modo como Wi-Fi AP, né, e vou inicializar aqui. Essa parte da DNS a gente viu, né, o roteamento do DNS Server para o portal cativo, legal, vimos isso lá na aula. O MDNS, isso aqui é bem fácil, olha só, eu vou instanciar o multicast DNS simplesmente com essa chamadinha aqui, ó, MDNS begin e o nome que eu quero dar, que no caso vai ser o nosso device ID, legal? Servidor web, aqui eu estou mapeando, né, o caminho da requisição que ele vai fazer para o servidor com cada função. Então, se eu mandar, por exemplo, lá /relay, ele vai acionar o template do relé. Relay vai chamar um por um, chamando as funções que a gente viu no detalhe lá em cima. O que é o on not found? Por que eu estou chamando a home no not found? Porque eu quero que qualquer coisa que for acessar que não tenha mapeado, ele vá para home. Tá? Não vou colocar uma página dizendo não encontrado, não tem porquê. E também uma coisa importante, porque no portal captivo eu tenho que garantir que qualquer coisa que o navegador tentar chamar, eu redirecione para a página home. Então também por isso. Legal? Então server begin para iniciar o servidor, né? Log e olha o nosso loop como é simples. Eu faço um held só para cuidar aqui do watchdog. O watchdog é aquele temporizador que caso ele detecte uma trava no hardware ele reinicia. Não quero isso. Legal? Vejo aqui quando o soft AP está ativo, né, testezinho lógico, eu faço o processamento do DNS para o portal captivo. Eu não preciso fazer isso se eu estou no AP, então por isso que eu testo se eu estou no modo soft AP. Server Handle Client é para que o servidor web gerencie as requisições que ele está recebendo do cliente, né, e faça lá o mapeamento, né, direcione aqui para as requisições. E esse ifzinho aqui, ó, quando eu tenho uma mudança no status do Wi-Fi, eu faço um log só informando então os dados. Fechou? Foi meio corrido por conta do tempo. Então vamos ver na prática agora funcionando o ESP Relé. E agora a parte mais bacana, vamos ver na prática o ESP Relé funcionando. Eu tenho aqui na tela então um navegador já aberto, né? E o monitor serial da ideia do Arduino. Então não vou mostrar a carga, tá? Porque isso já está explicado nos vídeos de pré-req da playlist, tá, gente? Então assim, insisto, assistam
os vídeos de requisito da playlist. Bacana? Então, eu vou, observa lá o monitor serial, eu vou reiniciar aqui o meu ESP. Olha lá. Reiniciou? Bacana. Então, olha só as informações que ele passou aqui, ó. Lembra o nosso log lá, que nós tínhamos colocado no fonte? Então, iniciando o dispositivo, olha só como é que ele criou ESP relé e o EXA, né, do chip ID. Isso é bacana porque cada processador, cada ESP tem o seu chip ID, então é uma identidade única, isso é bem interessante. O número serial, ó, 000D, D38E5. Olha só, software, né? O nome, a versão do software que a gente pega lá na compilação, versão do arquivo, esse aqui é o arquivinho que a gente cria lá, que você pode observar lá na pasta data, né? Que é um arquivinho TXT, que isso foi uma criação que eu arbitrei, tá? Eu coloco então exatamente esse conteúdo no formato americano, né? Só para ficar padrão, tá? A configuração, opa, configuração maluca é essa? Gente, vamos lá. A gente fez o upload dos sketches, certo? Fez o upload dos arquivos HTML. E essa configuração está vindo da EEPROM. Só que muito provavelmente a gente não vai ter nada útil no espaço da EEPROM gravado agora. Então isso está correto. Quer dizer, ele trouxe os dados que estão na EEPROM, mas que agora, como a gente não gravou nada uma primeira vez, não tem sentido. Legal, está correto, ok? Causa de boot, isso é interessante, ó. Eu consigo ver qual foi a última causa de boot, né? Lá do ESP, foi o power on, quer dizer, eu liguei o dispositivo, legal. Iniciando o Wi-Fi, conectando o Wi-Fi, olha só, como o meu SSID não está configurado, né? Beleza, um nome maluco, ok. Não encontrou um access point, olha que legal, instanciou o modo soft AP, tá bom? Então, já estou com o modo soft AP rodando no meu ESP relé, porque ele não acha nenhum Wi-Fi para conectar. Ótimo. Servidor web ok, relé pronto, Wi-Fi desconectado. Isso já veio lá do nosso loop, né? O status do Wi-Fi mudou. Legal. Olha agora, o que eu vou fazer? Olha minhas redes Wi-Fi. Quem está lá? O nosso ESP relé. Vou conectar nele. Provavelmente ele vai pedir senha para você a primeira vez, como eu já tinha conectado antes, não está pedindo, tá? Então a senha é ESP relé, que está lá definido no nosso fonte, ok? Tá conectando, aí olha que interessante o que apareceu aqui, ó. O que é esses erros, falha de autenticação? De novo, como a minha configuração está sem sentido, ele está interpretando o meu flag de configuração para pedir autenticação como verdadeiro, então está pedindo autenticação em tudo, tá? Como ao conectar no portal captivo, o que ele faz? Lembra do exemplo lá? Ele já tenta chamar a home do portal cativo e abrir o navegador. Observa que ele não fez isso, porque como eu estou pedindo autenticação, não abriu. Legal, normal também. Conectado ao ESP relé, vamos no nosso navegador agora. Olha só, observa também o log serial lá. Vou entrar aqui então, outra coisa, eu tô com o portal captivo, certo? Então se eu fizer isso aqui, olha só, teste.com, ele vai encontrar, olha a tela, lembra do código 401, pedindo autenticação, olha que legal, está solicitando seu nome de usuário, o site diz ESP Web Relé Interface, olha que legal, vamos colocar a autenticação, ESP826, opa, ESP Relé, né? A senha é relé 8266, tá lá no fonte, lembra? Enter. Não quero salvar essa senha, olha que legal, nossa página home, design bacana, né? Não, tô brincando, não sou web designer não. E olha só, os dados dinâmicos, gente, olha que bacana, ele substituiu, fez o replace e trouxe aqueles dados todos dinamicamente no nosso HTML, olha que bacana. Por que essa referência ficou maluca? De novo, porque o reference, né, é lá do config, tá? Corretíssimo, ok? Vamos ver outras opções aqui, ó. Arquivos. Opa, olha que legal, os arquivos que a gente fez o upload, tá? Então, o config, o file list, home, reboot, observa que está em ordem alfabética, porque a gente fez o sort lá na funçãozinha, então ele fez a ordenação alfabética, olha que legal.
montou aqui o tamanho também, SP Build, olha o espaço, né? Agora aqui uma coisa importante, eu configurei na ideia do Arduino para carregar com 64K de File System, tá? Você pode escolher lá na opção de upload que você vai conseguir colocar. Lembrando, o ESP tem 1 MB, né? Desse 1 MB ele vai usar os 512, metade para fazer a carga depois na atualização remota, que a gente vai ver na versão 3 do ESP Relé. Então eu defini 64K só, eu poderia chegar até 512, tá? Eu defini só 64, até para o processo ficar mais fácil de carga. Legal? Fechou. Então olha que legal, tô lendo os dados da SP. Olha o reiniciar, quando eu clico ele pede uma confirmação, eu vou cancelar, tá? É um JavaScript que está pedindo lá. E vamos primeiro na configuração, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, vamos dar um nome decente aqui para o nosso amigo, né? SP Relé Piloto, olha que bacana. Vou desmarcar as opções, ó, viu que ele veio checado, né? Legal. Vou botar aqui qualquer coisa, porque também não me interessa, né? Rede, tá? Essa rede não existe, eu vou botar qualquer coisa só pra gente gravar, ok? Eu vou gravar, pá. Ó, não quero salvar, tá? Configuração, salva. Salvei meus parâmetros. Então, olha só. Se eu venho agora aqui, ó, no Home, olha que legal. Tenho lá agora, ó, ESP Relé Piloto. Olha que bacana. E olha quanta coisa maluca ele passa a logar agora aqui, ó, tá vendo? Porque eu tô agora acessando, permitindo acessar sem autenticação. Isso aqui é tudo tentativas que o Windows, né, que o navegador tenta fazer testes para conectar na rede. Olha só, tentou de novo, ó, viu? Entrou em outro navegador. Deixa eu fechar essa página aqui, tá? Ó, de novo, olha só. E agora o relé, olha que legal, relé, tá? Então olha o que ele está fazendo lá, ó. Chamei o logzinho, ó, chamei aqui o relay e olha como ele fica lendo aqui, ó, relay status, porque o meu HTTP request está executando a cada 2 segundos o status aqui. Quer ver? Vamos lá? Ó, ligamos o relé. Escutaram? Desliguei o relé. Olha lá. Ligou? Desligou. E olha uma coisa muito legal que eu vou fazer agora. Olha só. Vou abrir outro navegador, tá? Ó, deixar ele aqui. Legal? Vou chamar aqui o nosso ESP Relay. Pá. Legal. Vou na página do relé. Olha só as duas telas, o que eu vou fazer? Liguei e o outro lá trocou também. Desliguei e o outro desligou também. Então, olha só, que interessante. Eu posso ter múltiplos clientes acessando a nossa interface, olha só, e fica atualizado o status em cada um deles. Isso é muito legal. Por quê? Porque eu estou falando aquelas HTTP request a cada 2 segundos atualizando o status. Entendido? Vou fechar aqui. Legal? E o nosso logzinho lá rodando, ó. Rodando o nosso logzinho. Legal, gente? Então, tá aí. O nosso ESP funcionando. ESP Relé versão 1.0. Olha lá a nossa configuração. Fechou? Então espero aí que você tenha gostado dessa nossa versão 1.0, o nosso primeiro dispositivo de IoT do canal. Esse é só o nosso primeiro projeto, gente, virá muita coisa por aí. De novo, então, assim, o vídeo ficou bem extenso, tá? Mas assim, você sabe que eu faço questão sempre de colocar o conteúdo completo, tá? Então, deixe até a sua opinião no vídeo. Se você achou que esse vídeo está muito comprido, vamos fracionar. Eu particularmente não tenho problema nenhum em fazer vídeos longos, tá? Eu até gosto, porque para mim vai muito natural essa parte do conteúdo, tá? Então, fechou, eu creio que deu próximo de 1 hora esse conteúdo. Legal? Deixe seus comentários, suas dúvidas, colabore com o canal divulgando, compartilhando nas suas redes sociais e semana que vem versão 2.0. Aproveite o link no site da Robocore, faça o seu
pedido do kit e acompanhe aí fazendo a sua montagem também. Muito obrigado, até o próximo vídeo. O SP Relé é apenas o nosso primeiro projeto de IoT. Aguarde, porque no canal virão muitos outros ainda. Continue acompanhando e prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado!